Bom dia, amigos! Segunda-feira, bora acordar! E aí, cadê minhas lamparinas? Para a gente fazer mais uma reflexão nessa segunda-feira, acordar bem, super disposto nesse dia maravilhoso. Já estou colocando aqui para vocês o tema da nossa reflexão de hoje, item 44, na Grande Barreira, e hoje nós teremos aí um convidado mais que especial, esse nosso amigo Alexandre Anselmo, da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova, que está sempre com a gente ali durante o sábado no pronto atendimento. Bom dia, Renata, seja bem-vinda. Vamos esperar o pessoal entrar, o nosso convidado está chegando também. Vamos convidando aí, Renata, o pessoal para assistir aqui junto com a gente. Como é que você está chegando, Rê? Comenta aí pra gente. Bora comentando. Bem-vinda, Alessandra, nossa amiga espírita. A Lê também já chegou. Chegou na hora, Rê. Isso aí. Bora começar. Deixa eu já chamar o Alexandre aqui. Bom dia, amiga espírita. Bem-vinda. Nós vamos falar hoje do item 44 do livro Religião dos Espíritos, para quem não está chegando agora, né, não sabe qual livro que nós estamos estudando. Bem-vinda, Silmara, bem-vinda, Dedé. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Vou mandar aqui o convite para o nosso amigo. Bom dia, Lê. Mandei o convite aí para você. Vê se chega, para a gente conseguir colocar você aqui. Se não estiver aparecendo para você, tenta fazer o inverso, né? Mandar o convite aqui pra gente. Muitas vezes o Instagram dá dessas que não aparece o convite. Bom dia a todos que estão chegando, a Isa. Bom dia, galera. Hoje nós estamos entrando aí na reflexão 44 de 91. Quase chegando aí na metade das nossas reflexões. Olha só, se a gente for olhar aí, o nosso livro já está praticamente, ó, na metadinha. Colocando aqui o Ale junto com a gente, que ele vai fazer a nossa reflexão. Essa parceria aí de sempre. Bom dia, Ale! Bem-vindo! Opa! Te derrubei da Madrugada cama? é. Gente, tô ajustando a luz aqui, sabe como é? Tá Já é bom. segunda? Já é Tá muito segunda. Você viu como escuro, não? passou rápido? Não, tá ótimo. É, Tá dando pra tá, te ver tá direitinho. ótimo. Tá sim. O programa, antes do povo ver a gente fica ajustando luz, altura. Aí a produtora fala, baixa mais, tá muito alto aí, tá longe da cabeça. Aumenta esse Acho ombro, que tá né? bom. Mostra mais o ombro. É uma coisa assim, que são ajustes, né? Exato. Primeira vez que eu estou usando aqui com o celular, né, que eu faço pelo Note, programa, mas é interessante, ó. Que a FEAL me mandou aqui um negócio para até celular, é a primeira vez que eu estou usando. Olha só. Muito bem. Isso é tudo para poder trabalhar home office, né? Estamos Exato. todos aí. E aí, tudo bem, pessoal? Quem acordou já, Deus abençoe, hein? Vocês acordam cedo. A gente acorda cedo Vamos aqui, lá. a gente já começa com a reflexão logo de manhã para dar aquela animada no dia. E a gente começou a ler Nossa. essa reflexão através de um desafio de Carol Oliveira, né? E do nosso amigo Uhum. Aloísio, que falou: olha, vamos fazer reflexão de manhã, todo mundo 21 dias na sequência. Já estamos no 44, porque o pessoal não deixou eu parar o livro, eu tenho que ir até o final agora, vou até o Nossa, 91. eu acho que a capa do livro demonstra a idade de cada um, porque o meu, eu sou um pouco, eu sei que eu sou mais antigo, né? Então, bora, porque esse aqui, eu comprei ele, eu anoto, 6 de junho de 1998.
Olha só. Titio já tem uma estrada. Eu me surpreendi quando você falou que tinha o livro e mandou a capa. Eu falei, maravilhoso, então estamos em sintonia. Vamos fazer essa reflexão. Falou, no mínimo ele estudou, foi aluno de Kardec, Com Pestalozzi, certeza. que estava lá na sala com Eurípides Barçanufo. Com certeza. Bora lá, Lê. Então vamos começar? Normalmente eu vou lendo, né, o texto e a gente vai parando e fazendo uma reflexão em cima do que a gente leu, tá bom? Então vamos lá. Beleza. Item 44, pessoal, na Grande Barreira, reunião pública do dia 19/6/59, e Emmanuel faz uma reflexão a respeito da questão 159. Eu vou trazer rapidamente aqui o conteúdo dessa questão, né, que Kardec pergunta aos espíritos. Que sensação experimenta a alma quando chega no mundo dos espíritos, né? E os espíritos respondem, depende. Se ele foi mal e com essa intenção de maldade, né, envergonha-se. Mas se ele foi justo, ele tem um grande alívio nesse momento, né? E aí ele traz o seguinte, a crônica terrestre costuma anotar esse ou aquele acontecimento em torno da morte dos chamados grandes do mundo. Carlos V da Espanha, soberano de vasto império, termina os seus dias na penumbra do claustro, experimentando o féretro que lhe carrearia o corpo para o sepulcro, afecção de obsesso vulgar. Elizabeth I da Inglaterra, depois de manobrar largamente o poder, separa-se do trono, rogando desesperada, Senhor, Senhor, cedo todo o reino por 1 minuto a mais de vida. Molière tem os próprios restos sentenciados ao abandono. Napoleão, estrategista coroado imperador, plasmou com punhos de bronze o temor e a admiração em milhões de súditos, mas não soube guerrear o câncer que lhe exauriu a força vital na solidão de Santa Helena. Comte, o fundador do positivismo, superestimando o valor próprio, grita desapontado perante a fronteira de cinza. Que perda irreparável. Vou parar aqui, né, e li propositalmente todos esses personagens para a gente comentar um pouquinho a respeito de cada um deles. Vamos lá, Lê. Certo. Então, né, o soberano. Esses títulos que na Terra a gente recebe, né, essas pessoas receberam, e também, claro, muitos recebem hoje. O título não precisa ser um título de rei, né? Basta um título, às vezes, eu trago muito para a atualidade e falo muito sobre o nosso movimento, o que a gente vive. Às vezes, infelizmente, muitos, o título de um comunicador, um palestrante, um filósofo, né? Eu gosto de trazer para dentro da nossa doutrina para a gente se situar, porque de vez em quando a gente vai às nuvens. Eu coloco a gente, embora eu não haja dessa forma, né? Eu não sou também palestrante, não é crítica a palestrante, não. Eu digo assim, o ser humano em si, né? Nós temos que ter esse cuidado, porque quando nós fizermos a passagem do grande rio da vida, nós vamos nos deparar com a nossa consciência. Não conseguiremos esconder nada de ninguém, ainda mais estando livre do corpo físico. Nós vamos nos deparar com a verdadeira realidade. Aqui nós podemos maquiar, aqui, como diz Raul Teixeira, nós podemos jogar muita purpurina na nossa história, mas quando chegarmos lá, o brilho é do espírito, o brilho daquilo que você fez. Então, essas passagens, o Carlos da Espanha, veja, o soberano, todos se deitavam sobre os seus pés, ajoelhavam para poder ter que falar com alguém, né? Hoje, em alguns momentos, seja profissional, familiar, entre pessoas que a gente conhece, às vezes quase que nós temos que também nos ajoelhar diante das pessoas, assim, porque nos sentirmos menores, né? Menor do que a outra pessoa. Mas por que a gente se sente menor diante de títulos terrenos, diante de uma pessoa, porque ela tem uma ascensão profissional ou pessoal, né? Mas o que vale é a sua ascensão espiritual, né? É Então, interessante. o que é você? Não quem é você. Exato. Quem é você, o mundo sabe. O que é você, você sabe.
E o que você não é, você também sabe. Ainda que use máscaras para mostrar uma personagem. Então, esses títulos do Carlos, essa da Elizabeth, ela é muito clássica, né? As pessoas falam muito Demais. dela. Eu troco um minuto pela minha realeza. O que E ela é vale o muito seu tesouro? vaidosa, né? Tesouro material, ele vale do quê? A sua coroa, que se destaca mais do que o seu próprio rosto, vale o que no plano espiritual? Então, o colocar a luz, né, o candeeiro no alto, ele é muito diferente de colocar uma coroa no alto da cabeça, né? Exato. Acho E sempre, interessante sempre, quando ele traz uhum, assim grandes no mundo, né? Ou seja, nós somos grandes, temos todos esses títulos aqui, mas quando a gente vai para a nossa realidade espiritual é exato. completamente diferente, né? Exatamente. Eu tenho essa. Eu falo, no nosso trabalho, né, de comunicação, a gente acaba ficando conhecido, né? Você com seu trabalho de divulgação através da internet, que está crescendo a cada dia, vai começar a receber convite, fazer palestra agora, tal centro, né? Hoje tudo virtual. Sim. Mas essas coisas, para mim, nunca mudaram em nada, né? Eu tenho muito. As pessoas estranham, eu falo assim, eu sou tímido. Ah, você está de brincadeira comigo. Você fala na rádio. Eu Eu também era, falei, viu, mas Ale? falo na. Também era. É, né? Eu falo na rádio. Eu lembro quando você chegava lá na rádio, eu falava assim, era quietinha, não, nem ouço a voz dela. Tudo bem? Tudo. Ah, tá bom, né? Hoje eu vejo Monique falando, 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 falando. Falei, gente, destravou aí, que beleza. Então, assim, eu sempre falo, gente, não existe esse abismo que às vezes colocam entre nós por estarmos aqui numa mídia e a pessoa que ouve, que assiste, isso é uma coisa, entendo, até natural, né? Mas não existe o conhecimento, essa sabedoria, a evolução pessoal, ela não vem porque você é mais conhecido do que o outro, né? Ela vem, o que importa para nós é o que nós fazemos, né? O que nós estamos trabalhando dentro de nós. E esse trocar um minuto pelo o reino por um minuto, eu acho que ele é maravilhoso, porque para Deus, ele vai falar assim, poxa, até o tempo aqui é diferente do seu. O que é um minuto para você? É verdade. Né? Então, nós nos colocarmos é, com consciência diante dessas questões, para que nós possamos passar tranquilamente a nossa existência, né? O trabalho é grande mesmo para que nós deixemos nosso tempo passar nos preocupando em crescer para saber ou para ganhar título que vai me fazer talvez voltar o olhar de alguém para mim, né? Eu vejo isso de uma maneira mais tranquila. Vamos fazendo, e se nós, por algum motivo, chegamos aqui nesse trabalho de divulgar a doutrina espírita, então significa que nós temos uma responsabilidade grande, Exato. grande. Não é maior do que a do outro que não está, né, na mídia, etc. Mas ela é uma responsabilidade maior para nós mesmos, né? Não referente às outras pessoas. Eu me coloco muito com o que é para mim. Né? Então, assim, se eu estou nessa tarefa, porque a espiritualidade, porque Deus quis que de alguma forma nós estivéssemos nesta jornada. E vamos fazendo, nós somos os que intermediamos a doutrina dos espíritos para chegar nas pessoas. Exato. Nós não somos a doutrina dos espíritos. Eu acho Nós nunca interessante nos... isso que você trouxe, Ale, que toda vez que eu leio alguma reflexão aqui, eu falo o que dessa reflexão eu tenho que trabalhar, né? Então a gente precisa sempre estar de olho nisso. Exatamente. Então é muito disso. Às vezes a Não. gente está passando a informação, mas a gente também está ali ouvindo, né? E aprendendo com toda essa reflexão que o Emmanuel nos traz, né? Mulher, né? Teve os restos sentenciados ao abandono. Mulher, um dos mestres da arte, e ele, quem foi depois de tudo isso? Né? Depois que o corpo baixa ao túmulo, Ele o teve que resta? dificuldade, inclusive, de ser enterrado, né?
os restos mortais Então, dele. Então, assim, ele era eu não conhecia a história, fui pesquisar, né? Ele era dramaturgo francês, ele era uma pessoa que tinha destaque ali, né, na arte, fazendo comédia, satírica e drama. E também era amante aí da mitologia grega, né? Ele era extremamente meticuloso e exigente. Então imagina essa vaidade, né, que ele deveria ter ali. E aí nesse momento do exatamente. desencarne, não queriam nem enterrar ele, porque na época, né, a igreja dizia que como ele não era batizado, ele não tinha o direito, né, de ser enterrado ali, né, em determinado cemitério. Interessante que, pela época em que ele viveu, né? E a gente pode trazer para hoje com a questão da arte, né? Dos artistas. Eu estou falando dessa questão de projeção da imagem, é, tem muito isso hoje, né? Do artista, eu sou famoso e tudo mais. Que bom, você se torna também uma pessoa de uma grande responsabilidade, até pela, como que fala? Pela Uma exposição, né? pessoa que tem. é, Ainda ontem estava conversando com o José Medrado disso, você tem. Fugiu a palavra, é essa questão de você, de fala, você forma opinião, né? Então, tem tudo isso. E há que se ter também muito cuidado, porque é que tá, se perde na vaidade, né? Que nem a Elizabeth I aqui, e quando chega no plano espiritual, na verdadeira vida, quando se fecha o pano do lado de cá e abre-se a cortina do lado de lá, e você vai ver que a plateia que está do outro lado são as projeções daquilo que você fez quando estava aqui. Aí vamos ver se a plateia te aplaude ou levanta e Exato. vai embora. E eu achei interessante quando ele fala de Napoleão e de Conte, né? Porque os dois também tiveram a oportunidade de trabalhar isso já aqui, né? Os dois tiveram câncer, né? Então eles de alguma forma tiveram aí uma Exatamente. prova no meio do caminho, justamente para já ir trabalhando essa questão da evolução moral também, né? As doenças, né? Que muitos falam, poxa, a doença te coloca de volta no trilho da vida, né? Quem se afastou da simplicidade, da humildade, no momento de desafio desse, nossa, baixa uma humildade na pessoa, né? Nem sempre, hein, Porque Ale, também, nem nós, sempre, né? mas eu vejo que a maioria acaba parando para olhar para si. É. Onde foi que eu esqueci de mim? Onde eu me larguei? Né? O que eu estou fazendo que eu não estou prestando atenção em mim? Eu nem percebi que eu estava descuidando de mim. Né? Mas é o que você falou, nem sempre. Às vezes, ainda assim, vou de Persistir, cabeça né? erguida, nariz em pé, até o final. Morri, mas morri, né? Com a minha glória, a sua glória. Exato. Exatamente. Aquela do mundo, né? É difícil, né? Essa questão da nossa da reencarnação não é fácil, né? Por conta que nós não vivemos sozinhos, né? Não somos isolados no mundo, né? E eu vou lendo aqui, ó, tenho essa coisa de olhar aqui também. Vai Essa é a lá. prova de muitos artistas. O ego fala alto, da frequência espiritual. É isso mesmo, né? Então a gente vê, eu fiz teatro, né? Eu estudei no Tablado lá no Rio, que é um lugar onde muitos dos artistas mais conhecidos hoje passaram, né? E quando eu pisei o palco do Tablado a primeira vez, eu falei, caramba, eu ficava olhando, eu, eu ficava vendo, nossa, Julia Gunn passou aqui, Falabella, o Zé Vil que dava aula, foi tanta gente que passou por aqui, né? E, e passaram. Muitos já passaram. Seguiram a sua jornada, né? Então, realmente, é uma prova que, de acordo com a evolução da trajetória, né, aí o ego pega forte, né? Exato. Aí você vai vivendo num mundo de aparências, né? Então, tem muitos artistas que são muito simples, muito é, tranquilos com isso, né? O externo, essa coisa do externo da fama não atrapalhou a sua jornada, porque você não vive duas vidas, né? Uma coisa é você ter uma máscara, mas você não vive duas vidas ali paralelas, né? Pode parecer para o outro, mas você sabe de você, Você se né? E às conhece, vezes né? isso nem lhe faz bem. Eu já tive contato com uma pessoa muito conhecida, que eu via chorar assim, eu falava, mas você, olha onde você chegou. E a pessoa assim,
não é tudo. Exato. É. E tem consciência da doutrina espírita. Olha aí. Foi o que mudou a vida da pessoa. Foi o que mudou a vida da pessoa, quando ela se colocou novamente como um ser humano, igual aos outros. Ela mudou, superou e hoje está bem, Ai, que bom. caminhando lindamente. É isso aí. E aí Emmanuel traz para nós, né? Mas assim como os reis e os conquistadores, os filósofos e os artistas se despedem da autoridade e da fama. Legiões de criaturas de todas as procedências e condições deixam a terra todos os dias. Despojadas dos empréstimos que lhe honorificavam a existência, ante a grande libertação, guardam somente o resultado das próprias obras. Nem posses, nem latifúndios, nem títulos, nem privilégios, nem armas, nem medalhas, nem pena que fira, nem tribuna que amaldiçoe, nem depósitos bancários, nem caderneta de cheques nas mortalhas sem bolso. Imobilizam-se e dormem, e acordam buscando os planos em que situaram sentimentos, dando a impressão de estranha ornitologia nas esferas do espírito. E aqui, gente, ornitologias é o estudo das aves, né? E ele vai falar um pouquinho mais aqui na sequência, né, Alexandre? Exatamente. Pois é, essas posses, né? A gente, essa questão de possuir as coisas, será que não são as coisas que nos possuem, não? Em alguns momentos? A conta, olha, só estou vendo ali quanto zero tem depois daquele número ali que eu tenho na minha conta, hein? Que maravilha. E aí nós vamos lembrar da empregabilidade da fortuna na nossa vida, né? Mas esse dinheiro todo, essa conta linda, o que você imagina que Deus permitiu você nessa existência alcançar tudo isso, né? Você tem, será que não tem algum propósito maior, né? Olha ao redor, olha na sua casa, a sua família. Tem aquele parente que está morando lá na periferia ainda e que faz tempo que você não vê, né? Mas se ele mandou aquela mensagem, aí você está bem? E já está querendo alguma coisa, né? Exato. Às vezes nem é, né? É para não perder o vínculo. Conheci uma pessoa assim que eu falei, mas por que você não procura a tal pessoa? Ah, não, se quiser me procura, sabe onde eu moro. Mas não te convidou uma vez para passar as festas de final de ano lá? É, mas eu não fui não. Estou esperando, quando quiser vem na minha casa. Então, assim, É, às vezes somos nós que fechamos a porta até para as pessoas que a sua vida modificou, tiveram uma ascensão. Às vezes falta a humildade na gente mesmo, né? Não é o outro que perdeu porque ele mudou, porque ele cresceu também profissionalmente, financeiramente, pessoalmente. Olha, ele é tão difícil, né? Agora tá uma pessoa tão bacana. Então, depende muito da gente também. Tem que ter essa flexibilidade, como diz, igual o bambu, né? Enverga, mas não quebra. Né? Vem a ventania, mas ele está ali. Nós temos que viver assim também, igual o bambu. Vamos passar tempestades, ventanias, adversidades, né? Mas vamos nos manter firme. Então, assim, vamos olhar muito para a nossa conduta, para a nossa humildade. E a questão de possuir fica tudo aí. O que nós podemos possuir, levar conosco, e a gente repete sempre isso, é aquilo que nós vamos fazer da nossa existência, né, da nossa atual encarnação, o quanto nós estamos crescendo, né? Ah, mas, poxa, eu não posso ter um pouquinho assim de um deslumbre? Tenha, fique à vontade. Eu já acompanhei exato. vários deslumbres, inclusive no meio nosso mesmo. Eu já acompanhei. E assim, e eu penso assim, antes eu falava assim, poxa, quem diria? Hoje eu olho, eu falo assim, ué, mas eu sou igual, né? Eu também tenho os meus desafios. E cada Opa, um ao tempo vai descobrir o seu, né? Cada um ao tempo vai descobrir o seu. Enfim, a vida ela vai nos colocando diariamente e as possibilidades de termos olha, essas medalhas, esses privilégios, tudo isso que a gente, nessas palavras, certamente elas nos trazem aí uma outra intenção que basta nós, igual desembrulhar um presente.
né? Com cuidado. Se a gente desembrulhar, a gente vai descobrir realmente que existe algo muito maior do que aquele papel bonito que veio esse presente embrulhado. Então, vamos desembrulhar o que a vida nos dá e agradecer o que a É vida isso nos mesmo. trouxe ali. É isso mesmo. E nessa época que nós estamos passando, né, de isolamento, de quarentena, o quanto a gente percebe que a gente pode conviver com pouco, né, Ale? As pessoas estão refletindo a respeito disso, né, da necessidade de ter muitas O coisas materiais necessário, também. é, o necessário, né? A gente que acompanha o... Eu vejo muito o André Trigueiro, que é companheiro nosso na Boa Nova, falando muito dessa questão do consumismo, né? O que é necessário para a gente viver? Não que não possa ter, eu posso ter coisas lindas, tudo o que eu quiser, mas vamos ficar atento a não ter demais, né? Às vezes é esse demais que nos atrapalha até energeticamente, talvez o suficiente, né? E nós poderemos viver de uma maneira mais tranquila. E o Raul Teixeira fala muito disso. Eu lembro de uma palestra dele falando algo como viva como vamos viver uma vida de pobre. Aí o pessoal olhou, mas como assim, né? Falou, percebe as pessoas que têm menos recursos. Elas não deixaram de ser felizes. Chega o final de semana, eu vou fazer minha festa, o meu churrasco para quem gosta, eu vou reunir a família, e é música. As contas estão lá. Olha, nem deu para pagar uma ali esse mês, mas não perco a alegria. Não perco Isso a mesmo. alegria. Então, é essa coisa de cada dia se reinventar, se levantar, pegar o catre e andar, né? É a nossa parte, né? Jesus está conosco, os mentores estão conosco, mas vamos fazer a nossa parte. Levanta, toma teu catre e anda. Ficar sentado ali esperando, a vida passa, hein? Passa, inclusive, aquele 1 minuto que a Elizabeth queria, passa 2, passam 10, 20, passam a vida. Se a gente não levantar, a vida física passa e nós não realizamos aquilo que poderíamos ter feito em prol de nós mesmos. Maravilhoso, Ale. Deixa eu só mandar um beijo aqui pro Luciano, que é lá de Matão, que assistiu nossa palestra ontem, tá mandando aqui, falando que gostou da palestra. Beijo grande, pessoal do G Bem de Parelhas, que tá sempre com a gente também. Vamos lá? E aí ele traz o seguinte pra gente, quando ele fala dessa ornitologia, ele fala o seguinte: almas nobres e heróicas renascem da letargia, quais pombos viandeiros, remontando a glória do firmamento. Corações dedicados à virtude e à beleza recobram a atividade como andorinhas, sequiosas da primavera. Preguiçosos despertam, copiando o insulamento das corujas que se animam na escuridão. Viciados e malfeitores diversos ressurgem à maneira de abutres, espalhando entre os homens os germes da peste. Faladores impertinentes reaparecem de praça em praça a repetirem solenemente conceitos que lhe vibraram na pregação sem obras, lembrando a gritaria inconsistente do bem-te-vi. Homicidas e suicidas, semelhantes a marrecos desavisados, reabrem os olhos nos abismos serpentários a que se arrojam por gosto. Não te esqueças, assim, que terás também a boca irca e as mãos enregeladas na grande noite, e acende desde agora a luz do bem constante na rota de teus dias, para que a sombra imensa não furte ao olhar a visão das estrelas. Profundo, né? Realmente. Ou seja, a oportunidade está aí para nós, para o despertar para todos. Almas nobres, corações dedicados, os preguiçosos. O caminho está aí igualmente para todos. É o que a gente faz dele. É o que nós vamos fazer dele e fazendo a nossa, amar ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, o que eu vou fazer de bom para mim, isso reflete em quem está junto comigo, com quem está caminhando, ou aqueles que eu quero levar uma palavra do Evangelho, né?
E nós, eu vejo no nosso trabalho com a rádio e a TV, que a gente está ali levando a doutrina espírita para o mundo, que com a internet hoje tem tantos ouvintes falando da África, Japão, estão com a gente, né, nos programas. Então, assim, olha o evangelho, como pode chegar hoje. Se nós formos olhar lá atrás, como foi para divulgar o evangelho, e a tranquilidade de divulgar o evangelho sentadinho na cadeira no estúdio, não Exato, é? a Com diferença, né? ar-condicionado, precisamos lá analisar essa questão, hein? Aqueles que fizeram antes, né? E lá atrás que não podia nem falar, né? Ainda ontem Exato. estava comentando do André também, de uma palestra que ele fez, falando da questão da intolerância, mas lembrando que nós, espíritas, lá atrás também sofremos muito. Imagina, anos atrás ter uma emissora espírita, anos atrás Monique poder falar aí, ó, na internet sobre reencarnação, sobre espiritismo, sexualidade, espiritismo, enfim, sobre os animais, não podia. Então hoje para nós que está muito mais cômodo, muito mais prático, podemos alcançar muito mais rápido os corações, temos que redobrar também, né, a nossa atenção justamente por isso. Nós nunca sabemos quem está do outro lado nos ouvindo, mas estamos aqui fazendo com que a palavra, o Evangelho e a doutrina espírita chegue igualmente a todos, independente da doutrina que segue, ou se não segue nenhuma, né? A base do Evangelho, o amor, é o mesmo, independente da, da instituição que você professa, né? Então, façamos a melhor maneira, aquele fazer bem sem olhar a quem, sem olhar o que, de onde, façamos o bem. Nós estaremos certamente cumprindo essa oportunidade de tocar um coração com as palavras do Evangelho. Está aí a doutrina espírita fazendo isso brilhantemente. Nós vamos fazendo aquilo que nos cabe, a oportunidade que nos deram, até quando, né? Como a gente falou da parte do pano que se fecha, até o momento que fechar do lado de cá, só do lado de cá, porque ele vai abrir do lado de lá e nós vamos continuar a nossa trajetória. É isso aí. Nossa, achei maravilhoso. E realmente, quando ele fala aqui da gente não esperar, né, para que a gente tome essa ação, ele fala muito dessa questão dos faladores, né, impertinentes. É um pouco disso. Muitas vezes a gente prega, né, a gente fala, mas a gente não está Uhum. agindo no nosso dia a dia. Então, relembrar dessa ação, né, desse poder que nós temos transformador no nosso dia a dia, né? Exatamente. Não vamos buscar aplausos, vamos buscar Paulo. Paulo, olha isso, olha a história de Paulo de Tarso. Saulo, Exato. Saulo, por que me persegues, né? Vamos fazer essa caminhada. Vamos atrás de Jesus, se ainda nós, por algum momento, fomos por outro caminho, né? Lá na Casa do Caminho do irmão Tadeu, em Araxá, tem uma frase muito linda. Antes do orgulho, egoísmo e ambição, lembra-te que és pó. Primeira vez que eu entrei na Casa do Caminho de Araxá, que eu vi aquela placa, eu falei, gente, isso aqui já te bota de joelho, né? Que você fala, tá Será que eu vou aí, entrar mesmo? Eu né? estou preparado para isso, né? É uma viagem linda. Inclusive, indico para quem gosta tanto de buscar, né, os nossos, aqueles que fizeram antes de nós, com toda a dedicação e com muita dificuldade, esse trajeto de ir a Minas, não só Uberaba, onde Chico viveu, né, a maior parte da sua vida, mas Sacramento, onde tem o Colégio de Eurípides Barçanufo, também em Uberaba, o Hospital do Fogo Selvagem, que hoje não está usando mais esse nome, é o Lar da Caridade, continua o seu trabalho. O Fogo Selvagem diminuiu bastante, mas tem o tratamento das pessoas com câncer. Então, a jornada em prol do amor pelas pessoas, ela continua. Às vezes muda um nome da instituição, mas as pessoas, os seres humanos são os mesmos, estão buscando ajuda, buscando o evangelho, buscando pão material também importante, né? E cada um continua fazendo o seu trabalho. Às vezes lá ó, no interior de Minas, da Bahia,
lá no sul, né? Sem saber, sem nós, distantes, sabemos que eles existem, mas estão fazendo. Deus sabe que eles existem. Jesus sabe que eles existem. E que eles estão fazendo a sua tarefa em prol daquela comunidade. Por isso que Deus espalha os seus anjos, entre aspas, né, na terra, para o auxiliar nessa jornada, nesse planeta que passa por tantas tribulações, né? A nossa casa. O planeta é a nossa casa. Alguém consegue sair daqui, ir embora daqui, para morar em outro lugar? Então, por aí a gente já vê qual é a verdadeira vida, né? Isso, as divisões, os idiomas, as culturas são diferentes. Mas preste atenção no ser humano, na sua formação, na sua concepção. Somos todos iguais. E todos chegaram e todos voltarão para onde? Para a verdadeira vida. É verdade. Não precisa ser agora não, viu? Não estou falando de nada agora, tem tempo, vamos aí seguindo. Deixa a gente ficar aqui, até para a gente dar uma, né? Se já cumprirmos a nossa tarefa, manda mais alguma aí, a gente já vai dando uma adiantada. Mas acho que dificilmente a gente Cumpriu consegue tudo, né? Da cumprir todas as programação. etapas, né? Sempre vai sobrar uma matéria para estudar para o amanhã. Tem sempre aquela matéria que a gente fica repetindo, né? E tendo que fazer prova. Exatamente. Ale, Aqui é o eu queria agradecer Luciano, demais a sua participação. beleza. Eu fico olhando o povo Eu, aqui que te segue, as pessoas, eles são os Luciano de queridos. Jabuticabal, Exato. beleza, hein? O Que bom assim, Reflexões você vai do. conhecendo muita gente também, né? E é Reflexão. interessante isso que você falou, né? Do trabalho de cada um em cada região do país ou do mundo, né? Que a gente acaba descobrindo. Com a internet, a gente acaba conhecendo também esses trabalhos em outras regiões. E eu já estou prometendo aqui para um monte de gente conhecer, visitar e Uhum. conhecer o trabalho de cada um. E você falou aí de Olha Uberaba, aí, né? Dessas regiões. Mas a gente vai pessoal desse conhecendo. Reflexões. O pessoal, Reflexões ao cair da tarde é o Aloísio, que é um querido, também faz reflexão também com a gente às 17h30, lá no canal dele. Maravilha, hein? Para quem não conhece, gente, Maravilha. entrem lá e já sigam também o Reflexões ao cair da tarde aí com o Aloísio. Que bom, Ale, viu? gratidão. Não quero abusar do seu Já tempo, acabou? porque eu sei que o tempo é escasso, passou rápido, né? Eu faço as gravações agora cedo, né, para o trabalho da rádio, porque nós estamos em home office, então a gente mudou a rotina um pouco, né? Embora eu assuma mais à tarde os trabalhos, mas a gente, eu vou distribuindo durante o dia, né, o que eu tenho que fazer. E, e agradecer sempre as pessoas que estão junto com a gente, nos fortalecendo, né, para esse trabalho de divulgação da doutrina espírita, porque a gente não faz sozinho, né? A gente vai fazendo junto com todos que estão por aí, né? A juventude, eu não frequentei a mocidade espírita, eu já Também não. cheguei um pouquinho Já depois, cheguei adulta já e nesse momento. então, mas eu vejo isso, a importância e como cresceu muito essa parte nas casas espíritas, né? Sei que tem centro que não tem ainda, né? Mas deixem os jovens trabalhar. Não é só carregar a cadeira no dia do evento, não. Deixe eles organizarem desde o início até o final. Delegue o serviço aí à juventude e à mocidade espírita, para que, se a gente falar, eles são o futuro, né? Os jovens são o futuro. Eles que vão herdar todo esse trabalho. E eu digo porque eu cheguei ainda numa parte que dava para podia sim colaborar, né? Não foi tão depois. Mas eu lembro que eu fiquei assim, mas pode fazer? Não. Pode? Não. Então, aí eu falei, mas eu não entendi, então por que era para a gente estar aí? Aí eu falei, então já vou para a parte dos adultos. Comecei a engrenar no outro trabalho. Não desisti não, né? Lógico. É porque as pessoas não tinham conhecimento, não é porque não queriam. Era a falta de conhecimento. Hoje as casas estão mais abertas para isso, e os jovens já estão realizando eventos do início da ideia até o final, né, a realização. Então, muito bom isso, parabéns a toda a mocidade espírita,
admiro o trabalho que vocês todos realizam e vamos seguindo divulgando o nosso evangelho. É isso aí. Ale, gratidão, obrigada por topar esse nosso convite, foi muito gostoso, adorei mesmo, espero que você também tenha Obrigado. gostado. E espero você Foi aqui mais ótimo vezes, ser que convidado por tenhamos você. mais oportunidades aí. Volto, vamos sim conversar mais vezes, né? Tipo, umas 11 da manhã, 8 horas, meu Deus. Prometo que é só Imagina, eu dessa acordo vez, às cedo, 8. nada. Eu acordo cedo todos os dias, 6h30, 7 horas, independente, inclusive de domingo. Aí, a gente acostuma, o corpo Valeu, acostuma, viu? né? Obrigada, viu? Muito Até bem. a Um próxima. abraço a todos. Tchau, tchau. Valeu.